A gravação da videoaula dessa semana atrasou, eu peço desculpas por isso. E uma parte do material nós já vimos em sala de aula. Então, o tópico desta semana foi este livro do Jonathan Haidt, que foi traduzido para o português como A Mente Moralista, porque as pessoas boas se separam ou ficam divididas, né, como diz em inglês, por causa da política e da religião. Aliás, vocês vejam que já no título aqui tem uma tradução que é um pouco imprecisa. A tradução desse livro aqui não é para o português, não ficou muito boa. Eu não sei quem foi que fez. Tem vários assim errinhos e deslizes. Claro que dá para entender a ideia geral, as teses gerais do livro, mas é bom ter assim um pouco de cuidado aí se vocês forem usar esse livro no futuro ou se forem fazer citações, é bom conferir com o original, tá? Ah, então vamos lá, Então, como eu já tinha dito em sala de aula, uma parte dessa pesquisa foi feita aqui no Brasil, que a pesquisa original, feita na década de 90, que deu origem a esse trabalho, foi feita aqui no Brasil, uma parte dela foi feita aqui em Porto Alegre com a professora Silvia Kohler, na época ela era estudante de pós-graduação, e hoje ela já está aposentada. A gente chegou aqui o início da carreira dela e agora já está tá no final, né? E então aqui tem umas referências principais. Tem um artigo aqui do, um, do Jonathan Haidt com a Sylvia Kohler, foi publicado no Brasil e nos Estados Unidos. E depois tem uma publicação importante na revista Science, em que ele faz uma síntese da teoria moral dele. Então, o Jonathan Haidt é um psicólogo que estuda a moralidade e o, o objetivo dele é mostrar que a motivação do livro, melhor dizendo, é mostrar que as divergências religiosas e políticas que estão muito acirradas hoje em dia mundialmente, né? Não, ele está, claro, ele está se referindo principalmente ao que acontece hoje nos Estados Unidos, mas a gente vê isso no Brasil, né? Está acontecendo aqui também. E essas divisões políticas e religiosas são difíceis de entender, as pessoas não se entendem mais. Então não são assim, as pessoas nem buscam se entender. Né? E o objetivo dele com esse livro foi mostrar que uma parte dessas divisões decorre de diferenças psicológicas que as pessoas têm e que são geralmente ignoradas no debate público. Então, pessoas com inclinações psicológicas diferentes tendem a adotar posições políticas, morais e religiosas diferentes umas das outras. E isso não tem muito. É muito difícil mudar isso, né, essa tendência inicial das pessoas. Então, essa é a tese dele. É que a tese dele, uma das teses dele, né, são três as teses que ele defende aqui nesse livro. A primeira é que as nossas concepções, concepções em geral, que não só concepções morais, qualquer concepção, qualquer crença que nós temos, qualquer julgamento que nós fazemos, eles têm primariamente uma base intuitiva. E por intuitiva ele quer dizer que ela não é inferida, não é estudada, não é refletida. A gente tem os julgamentos, as crenças, eles simplesmente aparecem na nossa mente. E aparecem de maneiras diferentes para pessoas diferentes, dependendo da mente, como a mente dela funciona. Né? Pessoas diferentes têm mentes diferentes e fazem julgamentos automáticos ou intuitivos diferentes diante de situações parecidas. E a gente usa o raciocínio. Então, o raciocínio é apenas para justificar as crenças que nós já temos. Em geral, a gente faz isso. Né? A gente tem esse viés confirmacional. Né? A gente tende a achar que a gente está certo sempre. E então, quando alguém contesta o que a gente diz, a gente busca, primeiramente, pela reflexão, encontrar erros nas objeções que nos são feitas ou tentar fortalecer nossa própria posição. Quando alguém nos faz uma objeção, raramente a gente diz assim, será que esse cara está certo? Né? Vou procurar avaliar criticamente as minhas próprias crenças.
Não é essa a nossa tendência. Nossa tendência é, primeiramente, tentar encontrar falhas no raciocínio dos outros. Então, a base mesmo da moralidade não está no raciocínio. A base da moralidade está nessa inclinação inicial que a gente já tem, que é intuitiva, que é emocional, que é sentimental. E essa é a tese que ele defende. Né? Ele defende uma espécie de sentimentalismo moral. Ele acha que o Jonathan Haidt sustenta que a base da moralidade são sentimentos e emoções morais que todos nós temos e que nós temos em graus diferentes. Há um conjunto básico de emoções e sentimentos morais que todos temos, que são assim universais. A gente encontra isso em todas as culturas, mas há diferenças importantes entre, dependendo do tipo de sociedade, alguns sentimentos, emoções, valores, portanto, são mais prevalentes. E a mesma coisa a gente pode dizer de pessoas individualmente, né? Pessoas individualmente têm sentimentos, emoções, valores, morais diferentes uns dos outros. E a base da moralidade, então, para o Jonathan Haidt, está nesses sentimentos que a gente tem. A gente pode corrigir os sentimentos quando eles se mostram inadequados. E quando a gente busca fazer isso, a gente então usa a reflexão e o raciocínio. Mas a reflexão e o raciocínio vem depois sempre. Né? Primeiro a gente tem o nosso ponto de partida é intuitivo, é um julgamento automático que a gente faz diante de situações morais. A segunda tese que ele busca defender é que existe um tipo de moralidade, um tipo de sentimento e emoção moral que é típico do ambiente social em que nós estamos aqui na universidade e que privilegia questões de cuidado e dano e justiça e trapaça, justiça e injustiça. Né? Então, é um tipo de moralidade que é típico das sociedades individualistas, por oposição às sociedades mais sociocêntricas. Como ele menciona no capítulo 1, as sociedades asiáticas tendem a ser mais sociocêntricas. Nessas sociedades sociocêntricas, a comunidade, a opinião das outras pessoas tende a ser mais importante do que aquilo que do que as pessoas pensam individualmente. Elas tendem a se colocar a serviço. O que é considerado moral ou ético nessas sociedades tende a ser o ponto de vista, tende a ser valores que são mais importantes para a comunidade, não aqueles que são mais individualistas. Então, nós tendemos a pensar que se eu não estou prejudicando ninguém, nem cometendo nenhuma injustiça, então ninguém tem nada com o que eu estou fazendo, com o que eu faço na minha vida. Eu posso viver a minha vida como eu bem entendo, desde que eu não prejudique ninguém, nem cometa alguma injustiça. Nas sociedades tradicionais, as sociedades, por exemplo, os grupos assim mais, as cidades aqui do interior do Brasil, cidades menores, as sociedades asiáticas, as aldeias indígenas, e também as pessoas das classes mais pobres tendem a não pensar assim. Elas tendem a dar mais valor ao ponto de vista da comunidade. Né? Então nós vamos ver. Então isso foi algo que o Jonathan Haidt mostrou, né? Que existem assim uma inclinação psicológica básica de grupos sociais diferentes e de culturas diferentes e nem todos correspondem a isso que no ambiente social em que nós estamos tende a parecer o mais natural e até o mais correto, que é a ideia de que a moralidade, as questões principais da moralidade são as questões de cuidado com as pessoas mais vulneráveis, cuidado para não prejudicá-las, não. Então, por exemplo, cuidado com as crianças, cuidado com as pessoas que estão doentes, com as pessoas que são mais velhas. Né? A gente não pode jamais, errado moralmente, maltratar alguém, prejudicar alguém ou cometer alguma injustiça. E então a gente tende a reduzir todas as questões morais a questões de cuidado e de justiça. Mas as pessoas das sociedades mais tradicionais e as pessoas mais pobres aqui no Brasil
tendem a não pensar assim. Elas tendem a valorizar também o respeito à autoridade, a lealdade às pessoas do seu grupo social, as questões de sacralidade ou pureza, religiosas principalmente, mas não só, e a valorização da liberdade por oposição à opressão. Então, existem assim, existe uma divisão assim, moral em grupos sociais diferentes e que produz, então, filosofias morais e atitudes morais. Também isso se reflete na política, que as pessoas que são dessas sociedades mais tradicionais e mais pobres, elas tendem a ser mais conservadoras politicamente e mais religiosas. E as pessoas que são de meios sociais como esse nosso aqui na universidade tendem a ser mais individualistas. Individualista aqui não no sentido de egoísta, isso aqui ele tá usando, ele usa a palavra individualista não no sentido moral, mas no sentido sociológico, tá? Quer dizer, individualista ele usa aqui no sentido de que são pessoas que tendem a se orientar mais por aquilo que elas querem, né? Por aquilo que elas acham correto. Então, a gente vê isso em muitos assuntos, por exemplo, na moral sexual. A moral sexual dos estudantes universitários tende a ser mais individualista do que a moral social de pessoas que vivem em comunidades mais conservadoras. Então, nas comunidades mais conservadoras existe o respeito à tradição, à autoridade, aos preceitos religiosos. Então isso tende a ser tão ou mais importante do que aquilo que eu quero individualmente para minha vida, para o meu comportamento. Na universidade, a gente tende a achar que ninguém tem nada com o meu comportamento sexual, só eu, desde que eu não esteja prejudicando ninguém, nem cometendo uma injustiça, eu posso fazer o que eu bem entender, posso viver a minha vida como eu bem entender. Nas sociedades mais tradicionais não é assim. Nas sociedades que eles chamam de sociocêntricas. E, por fim, na última parte do livro, ele fala da função da moralidade como um mecanismo de coesão social. E que esse mecanismo de coesão social funciona tanto mais fortemente quanto mais forte é o sentimento de que há algo sagrado. Então, grupos sociais sempre tendem a se reunir em torno de alguns valores que são considerados para aquele grupo como sagrados. E esse tipo, então, de moralidade, ela produz, ou as moralidades em geral, produzem coesão, mas ao mesmo tempo que produz coesão, elas produzem um tipo de cegueira, né? As pessoas, quando se unem e se comportam de maneira a respeitar alguns os valores daquele grupo social, daquela comunidade, elas tendem a ficar cegas para pessoas que pensam diferente, ou que se comportam de maneira diferente. A gente tende a achar que aquilo é absurdo. Então é bem assim, é como a gente, por exemplo, quando a gente se depara, por exemplo, com grupos sociais ou culturas que são muito diferentes da nossa, né? Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, alguns comportamentos de pessoas de países asiáticos ou do Oriente Médio ou africanos e que tem regras sociais que para nós seguidamente nos parecem assim estranhas, né? Parecem até absurdas. Algumas delas parecem até inaceitáveis para nós. A gente considera imoral. Então, o que o Jonathan Haidt quer fazer nesse livro é mostrar que o que leva as pessoas a adotarem regras morais muito diferentes das nossas são inclinações psicológicas diferentes das nossas. E com isso ele quer contribuir para facilitar o diálogo público que atualmente se encontra muito assim degradado, né? Então, essas pesquisas que ele menciona, eu vou passar rapidamente, eu mencionei isso aqui em aula, né? Você comeria seu cão de estimação? Né? Então, as pessoas quando se defrontam com situações desse tipo aqui,
elas, em geral, quando alguém pergunta, né, você comeria se o seu cão de estimação morresse num acidente de carro, fosse atropelado, e você comeria ele depois? E por que sim ou por que não, né? Em geral, as pessoas dizem não, mas elas não têm uma resposta clara, uma justificação clara para isso, né? Elas, em geral, acham que é errado, mas não sabem dizer por quê, né? Por exemplo, por que as pessoas em geral comem carne de vaca, ou de porco, ou de galinha e não podem comer carne do animal de estimação? O que tem de errado com isso? Então, não parece que a pessoa que fizesse isso estaria prejudicando alguém, nem cometendo uma injustiça. Então, quando a gente se depara com uma situação em que a gente tem uma intuição de que tem algo errado ali, mas não encontra nenhum dano, ninguém sendo prejudicado, nem encontra uma injustiça sendo cometida, então a gente tem dificuldade de formular as razões pelas quais isso seria equivocado, né? E essas intuições variam, elas não são as mesmas para todas as pessoas. Tem pessoas que têm intuições bem mais fortes com relação a alguns assuntos e mais fracas com relação a outros assuntos. Então tem um conjunto bem grande de pesquisas que foi feita nos últimos 20 anos aí sobre essas intuições morais que nós temos e que incluem que mostram que a gente tem esse ponto de partida psicológico, né? O ponto de partida psicológico que é intuitivo, quer dizer, ele não é refletido, ele não é raciocinado, ele não é inferido. As ideias e os julgamentos aparecem para nós imediatamente. Então, esse é o nosso ponto de partida. A gente usa a reflexão apenas para ajustar, corrigir ou justificar as opiniões, os julgamentos que nós já fizemos. Um outro exemplo de pesquisa desse tipo é a variação que acontece nos julgamentos morais das pessoas quando elas fazem esses julgamentos em ambientes diferentes. Por exemplo, se a gente está num ambiente que tem cheiro ruim, cheiro de fezes ou de urina, que é um ambiente bagunçado, a gente tende a ser mais rígido nos julgamentos morais. E se a gente está num ambiente organizado, perfumado, cheiroso, limpo, a gente tende a ser mais suave nos julgamentos morais. Então isso mostra que o julgamento moral não é produto apenas de um raciocínio, que tem uma base ali que é psicológica. E quando a gente está num ambiente muito bagunçado, como é o caso do ambiente cultural brasileiro atualmente, né? Em que, enfim, a gente passou aí 2 anos com pandemia, doenças, né? A gente tem, assim, muitas sujeira, desemprego, desordem institucional, as pessoas se xingando, sentimentos de insegurança. Então, quando a gente vive num ambiente assim, os julgamentos morais das pessoas tendem a ficar muito, muito rígidos, muito severos. E isso produz, assim, um ambiente de muita incompreensão e intolerância até, né? Então, isso é esperado. Quando a gente está num ambiente de mais paz, de mais prosperidade, de mais ordem, então as pessoas tendem a ser mais tolerantes, mais suaves, mais compreensivas com as situações morais com as quais elas se defrontam. Então, a gente parte, o nosso ponto de partida é intuitivo, a gente forma juízos morais automaticamente e depois vai em busca de uma razão. Então, a base da moralidade, segundo Jonathan Haidt, não é a filosofia. A filosofia não é a base da moralidade das pessoas, né? A filosofia, a reflexão, a teoria, ela é ela é um ela é útil para justificar ou para corrigir as intuições que nós já temos. E isso, de novo, ele mostra isso com pesquisas, né? Em que as pessoas, quando confrontadas com as opiniões morais que elas têm, elas buscam uma razão. Quando elas não têm, elas têm a intuição, a gente tem a intuição de que algo é certo, é errado, moral, imoral, justo, injusto. E quando a gente não consegue explicar por quê, a gente vai atrás, inventa uma razão. Então, a função na moralidade concreta das pessoas, o raciocínio, ele não fundamenta
em geral, não fundamenta as opiniões que as pessoas têm. Ele apenas é uma espécie de racionalização, né? É uma confabulação, como ele chama. Então, a gente tem uma intuição, depois vai atrás, tem essa pessoa aqui que justificou isso, então eu vou usar o raciocínio dele. Ou aquela outra pessoa lá, aquele outro filósofo lá que justificou essa opinião, então eu vou usar o raciocínio dele. A gente não começa com raciocínio, a gente começa com a intuição e depois vai atrás daquele aquele raciocínio que melhor justifica aquilo que a gente aquilo em que a gente já acredita. É, bom, e a pesquisa que ele fez com a Sylvia Kohler foi feita aqui em Porto Alegre, em Recife e na Filadélfia, nos Estados Unidos. E eles entrevistaram, então, estudantes universitários, estudantes de escolas públicas e pessoas, escolas públicas e privadas. Então, escolas assim de estudantes de classe média, escolas de estudantes mais pobres e também pessoas que trabalham, né, nesses lugares. E aí pesquisas e o que essa pesquisa revelou é que é um gradiente. Então, as pessoas, os estudantes universitários no Brasil, aqui em Porto Alegre, em Recife ou nos Estados Unidos, pensam de maneira muito parecida. E eles têm nós aqui, né? Você está falando da gente, no nosso ambiente social, as pessoas têm uma mentalidade muito individualista nesse sentido sociológico, de valorizar apenas questões de justiça e cuidado. Então, se eu não estou prejudicando ninguém, nem cometendo uma injustiça, o resto não importa muito. E nos grupos sociais mais pobres, e isso é mais nítido em Recife do que em Porto Alegre, então as pessoas tendem a ter uma mentalidade mais sociocêntrica e valorizar mais o respeito à autoridade, a lealdade, a sacralidade, como se faz, como acontece nas sociedades asiáticas, na Índia, por exemplo, que ele menciona. Então a gente tem esses cinco, seis, a liberdade, cinco valores básicos que a gente encontra em todas as culturas. Ele diz: justiça, cuidado, lealdade, autoridade, santidade e liberdade, e os seus contrários. E a gente tem um gradiente, que existe uma correlação entre esses valores, a prevalência de um ou outro desses valores e as posições políticas das pessoas. Então, a gente tem assim o que eles chamam de a matriz moral liberal ou de esquerda, ou progressista, né? A palavra liberal nos Estados Unidos é usada como sinônimo de progressista ou de esquerda, diferente no Brasil. E para as pessoas mais progressistas, as questões aqui de cuidado e liberdade e justiça, fairness, são as mais importantes. Questões de lealdade, autoridade e santidade são menos importantes. Para os chamados libertários, que são aqueles liberais radicais que a gente diria no Brasil, a liberdade é quase a única coisa que importa, né? O resto não importa muito. E para as pessoas mais conservadoras, elas tendem a ter uma matriz moral mais distribuída entre esses seis valores. Então, para elas, a liberdade, por exemplo, não é mais importante que a lealdade. Nem a justiça é mais importante que a sacralidade. Então, então elas tendem então, o resultado disso é que pessoas diferentes, né, de ambientes sociais diferentes, ou de posições políticas diferentes, ou de predisposições psicológicas diferentes, tendem a fazer juízos morais diferentes com relação às mesmas situações e buscar depois justificações para esses juízos intuitivos que elas já têm. E então uma diferença entre a mentalidade assim, psicológica das pessoas mais progressistas e mais conservadoras é a chamada
receptividade a novidades e a sensibilidade a perigo. As pessoas que são mais progressistas ou mais de esquerda tendem a ter uma mente mais aberta a novidades. Elas tendem a valorizar mais a fraternidade e a igualdade e a serem mais, digamos assim, tolerantes com diferenças, né? E serem receptivas a novidades. Todo mundo é receptivo a algum tipo de novidade, mas as pessoas progressistas tendem a ser mais abertas a isso. As pessoas mais conservadoras tendem a ser mais sensíveis aos perigos, né? Então, aos riscos. Que quando a gente se abre muito a novidades, a gente se expõe a riscos, né? Então, quando o comportamento de uma pessoa se torna muito aberto, ela se torna vulnerável aos riscos ambientais. Então, isso é um dilema assim, típico dos seres humanos, e é muito antigo, e ele se desenvolveu em nós, essas duas tendências, em razão, se especula, primeiramente em razão do tipo de dieta que a gente tem, né? Porque a gente tem uma dieta onívora, a gente come de tudo, todos os tipos de alimentos. Então, em aumentando a variedade de alimentos que nós comemos, isso você tem que pensar isso em termos assim históricos, em termos assim de milhares de anos, né? Então, seres humanos têm uma dieta onívora desde o período paleolítico. Então, é, então, enfim, 100 mil anos, pelo menos. E então, em adotando uma dieta onívora, a quantidade de recursos alimentares à disposição dos seres humanos aumentou muito, né? É bem grande. Então, a probabilidade de passar fome diminui. Quanto maior a variedade de alimentos que está disposto a comer, menor a probabilidade, mais a chance de encontrar aqueles alimentos no ambiente natural e menor a chance de passar fome. Mas, em aumentando a variedade de alimentos que a gente está disposto a comer, aumenta também a chance da gente se envenenar, comer algo estragado, comer uma fruta tóxica, um alimento, um animal que tem alguma toxina, enfim. Então, a gente tem que desenvolver as duas coisas, né? A receptividade a novidades, está disposto a experimentar coisas diferentes, mas ser sensível aos riscos. E nas populações humanas tem pessoas que são mais sensíveis aos riscos e outras que são mais abertas à novidade. Então isso é uma estratégia, digamos assim, natural, né, para lidar com esses desafios ambientais. E em havendo pessoas com essas características, mais para um lado, mais para o outro, numa população, isso garante que pelo menos uma parte da população vai sobreviver para as próximas gerações, né? Porque se uma parte da população resolver experimentar com comidas muito diferentes e se envenenar, pelo menos aqueles outros mais conservadores vão sobreviver. E se um grupo for muito conservador, não quiser experimentar nada novo, talvez eles morram de fome, né, por falta de alimentos. E aquele grupo lá, a outra parte da população que experimentou com coisas novas, ela vai ter mais chance de sobreviver. Então a gente tem essa variação, né? Essa tensão, essa pressão seletiva nos dois sentidos. Então o Jonathan Haidt defende uma espécie de... Ele acha que a nossa moralidade está baseada então em sentimentos e emoções. Ele é nesse sentido, como ele mesmo diz, um Humeano, né? Uma espécie de seguidor aí da filosofia do David Hume, por oposição àqueles filósofos que tendem a pensar sobre a moralidade, conceber a moralidade em termos de princípios, como Kant ou John Stuart Mill. Mas ele defende também um pluralismo, ele é a rigor um pluralista. Ele acha que as filosofias morais diferentes respondem a necessidades diferentes em ambientes, contextos diferentes. E ele, no capítulo 1, ele fala bastante das concepções gerais assim que existem sobre o desenvolvimento moral, né? Então existem pessoas que são inatistas, que acreditam que a mente humana vem, digamos assim, pronta,
Hoje em dia tem pouca gente que pensa isso, mas enfim, talvez a gente encontre algumas pessoas assim, ainda hoje assim, que são deterministas genéticos, né? Tem pessoas que acham que o nosso comportamento é basicamente determinado biologicamente. Não tem muita gente que pensa isso, mas tem algumas pessoas que se aproximam disso, talvez, né? E existem outras pessoas que são empiristas, que acham que a nossa mente, a moralidade que a gente tem é produto do contexto social, é o que o Steven Pinker chamou no livro dele de tábula rasa, né? E ele menciona aqui essa novidade para nós, né, que apareceu essa semana, os filósofos Piaget e Colbert, que falam que teriam um, uma concepção diferente, segundo a qual a moralidade humana não é nem inata, nem produto das experiências, mas ela obedece a um desenvolvimento típico e que segue determinados padrões e que foram catalogados como Colbert, como respeitando um estágio pré-convencional, em que a gente encontra em crianças pequenas, que é basicamente de respeito à autoridade. Né? As crianças pequenas, elas têm um respeito inato à autoridade, elas, elas em geral não contestam a autoridade, elas reconhecem a autoridade, mesmo que elas não gostem do que está sendo feito, elas reconhecem a autoridade e para ela aquilo não, para elas o que é certo e errado não depende em boa medida do que as autoridades dizem, os pais, por exemplo, os professores de crianças pequenas. Depois, né, na idade assim pré-adolescente, as crianças começam a entender convenções e normas sociais e acordos e contratos, né? Então, né, a gente como um jogo, né? Tu faz um jogo com as crianças e elas aprendem que tem algumas regras naquele jogo e que uma vez estabelecidas aquelas regras, isso não depende mais de autoridade, que essas aliás, que as próprias autoridades têm que obedecer certas normas e convenções sociais. Por exemplo, tem algumas coisas que os professores numa escola tem que obedecer às normas da escola. Um policial, que é uma autoridade, ele tem que obedecer às leis da cidade, do país, do estado, então. E assim por diante. Mas existe um terceiro estágio de desenvolvimento moral para esses autores, que consiste num estágio pós-convencional em que as pessoas dizem que isso acontece lá na idade adolescente, que os adolescentes começam a se dar conta de que mesmo as normas têm de respeitar certos princípios ou certas normas mais abstratas que não são convenções sociais. Então, as normas têm que ser justas, por exemplo. Né? Elas não podem prejudicar um grupo de pessoas e assim por diante. Então tem normas que são abstratas, elas não são leis, não são códigos. As próprias leis e os próprios códigos têm que obedecer a essas normas mais abstratas, né? E quando elas não obedecem, então elas não são legítimas. Então as leis têm que ser justas. Essa é a ideia, né? E quando as leis não são justas, a gente não precisa obedecê-las. Né? Então tem esses estágios assim de desenvolvimento da moralidade nos seres humanos, né? Na criança, no pré-adolescente, no adolescente, até chegar à idade adulta. E o que o Jonathan Haidt comenta é que essas concepções que foram assim muito influentes, são ainda hoje muito influentes, essas concepções racionalistas, como ele diz, né? É importante lembrar que a palavra racionalismo aqui está sendo usada de uma maneira diferente da qual ela é usada na filosofia, tá? Mas esses psicólogos racionalistas, eles privilegiaram justamente na descrição da moralidade o tipo de moralidade de sociedades que ele chama de individualistas. Então a pesquisa do Jonathan Haidt, mostrando que a moralidade é basicamente intuitiva, contradiz esses psicólogos racionalistas.
tá? Então ele está apresentando esse livro dele aqui, é uma espécie de apresentação mais assim longa, né? Já foi feita de maneira mais curta nos artigos, mas é uma contestação dessa concepção racionalista. Então, o que o Jonathan Haidt diz assim, sim, existem elementos convencionais na moralidade, culturais, mas esses elementos convencionais, culturais e refletidos, né, a partir do pensamento abstrato, eles acontecem a partir de uma base que é inata, que é assim, que são esses sentimentos e emoções, a psicologia das pessoas, né? Então ele tem, no fundo, uma tese parecida com aquilo que a gente viu lá no livro do Steven Pinker, certo? Bom, o trabalho do Jonathan Haidt depois desse livro continuou, e esse aqui é o último livro dele, The Coddling of the American Mind. Coddling é o ninar, como pegar uma criança assim no colo, né? E ele depois de ter feito esse livro sobre moralidade, ele fez um livro especificamente sobre a juventude americana, que na avaliação dele, do coautor aqui, Greg Lukianoff, eles avaliam que houve uma mudança muito grande no ambiente social americano. De novo, esse aqui é um livro voltado especificamente, primariamente para a sociedade americana, mas a pesquisa, uma parte dessa pesquisa é internacional e uma parte está acontecendo aqui no Brasil também, porque o fenômeno é mundial, né? E então ele chama atenção para a mudança no perfil social da juventude a partir dos anos 2000. O que aconteceu foram duas mudanças assim importantes. A primeira é que o modo das crianças serem criadas em casa a partir da década de 90 mudou. E isso decorreu em parte de uma preocupação grande com segurança, né? Então os pais, a partir da década de 90, passaram a se preocupar muito mais com a segurança dos filhos na rua do que os pais até a década de 80 faziam. A partir da década de 90, os pais começaram a levar e trazer os filhos para a escola, não permitir que os filhos brincassem sozinhos, tem que ter sempre um adulto por perto, tem que ter um monitor, as crianças não podem ficar sozinhas, é arriscado deixar uma criança ir sozinha no supermercado ou no bar da esquina, alguma coisa pode acontecer. Então, isso começou, né, na classe média americana e depois se espalhou para a sociedade inteira, e no Brasil a gente tem isso também, esse fenômeno que aconteceu. Então, o resultado foi que essa geração que nasceu a partir da década de 90, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de experimentar a resolução de conflitos sem a presença de uma autoridade por perto. Então, o desenvolvimento moral dessa geração, segundo o Jonathan Haidt, ficou prejudicado. Porque quando as crianças estão brincando sozinhas e fazendo coisas sozinhas, elas têm que resolver problemas sozinhas, sem recorrer a uma autoridade. Então elas têm que amadurecer, elas têm que aprender a fazer acordos uns com os outros e a tolerar diferenças, ou enfim, ver até que ponto aquilo, resolver essas coisas sozinhas, né? E isso deixou de acontecer, ou passou a acontecer num grau muito menor a partir da década de 90. Então, também é importante levar em consideração que a partir desse período, aqui no Brasil também, e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, enfim, as pessoas hoje em dia têm bem menos filhos do que tinham até a década de 70. E então, para pais que têm um ou dois filhos só, é muito assim, existe uma ansiedade, né, de que alguma coisa pode acontecer de mal para os seus filhos.
E quando as pessoas têm mais filhos, isso fica mais diluído. Então, tem se as pessoas estão vivendo num ambiente onde há a percepção de uma criminalidade muito alta, então a ansiedade fica muito assim grande, né? E as pessoas estão assim, constantemente monitorando os filhos. A segunda mudança que aconteceu na década e mais tarde, na década nos anos 2000, 2010, foram as redes sociais. E as redes sociais prejudicaram muito, sobretudo a partir de 2012 e 2013, quando foram introduzidos o botão do like, do retweet. As redes sociais prejudicaram muito a saúde mental dos adolescentes. Hoje a gente já tem dados sobre isso e nesse livro eles apresentam isso. Então, houve assim um aumento muito grande de distúrbios de humor, aumento muito grande de ansiedade dos adolescentes, tentativas de suicídio, internação em hospital por suicídio e casos de automutilação. Então, houve uma variação de 50% a 150% nas ocorrências de suicídio e automutilação a partir do início dos anos 2013, que foi quando os smartphones se popularizaram e coincidiu também com uma mudança na dinâmica interna das redes sociais e com a criação desses botões de like e retweet que criaram bolhas, né? Bolhas assim de bolhas sociais e a sensação de estar sempre sendo monitorado, né? Então, as redes sociais deixaram de funcionar como locais de encontro, de notícias, como eram antigamente os blogs, né, por exemplo. As redes sociais no início dos anos 2000 eram ambientes basicamente assim inofensivos do ponto de vista social. Não produziram, mas nos últimos 10 anos eles têm funcionado como câmaras assim de ressonância, né? E muitos adolescentes ficam viciados nas redes sociais e constantemente se monitorando uns aos outros. E esse fenômeno ele é particularmente mais agudo com meninas, porque os adolescentes meninos tendem a usar mais a internet para jogos e pornografia. E as meninas tendem a usar mais Instagram e outras assim redes em que elas ficam, né, se comparando umas com as outras e tal. Então existe uma diferença assim psicológica, estatística entre o comportamento de meninas que tendem a ser mais atentas e as relações sociais do que meninos que são mais assim competitivos, tendem a dar menos atenção assim às opiniões uns dos outros. Então isso aconteceu, está acontecendo. O Jonathan Hay tem uma posição bem forte com relação a isso. Ele acha que as redes sociais deveriam ser proibidas para jovens e adolescentes. Ele disse que não há como, do modo como elas estão funcionando hoje em dia, Facebook, Instagram, Twitter, não há como esses ambientes serem saudáveis, sobretudo para adolescentes. Então ele acha que deveria ser proibido para adolescentes. E ele acha também que essas redes sociais elas têm tido um efeito nocivo para as instituições sociais em geral, né? Para as instituições políticas, para a imprensa, para o judiciário. Então ele acha que nós temos assim as mudanças tecnológicas que foram introduzidas com essas redes sociais saíram do controle, assim, elas trouxeram consequências imprevistas muito negativas. Então ele acha que
né, um efeito disso é o que ele chama de, na mente das pessoas, é produzido assim pelas redes sociais, é que as pessoas praticamente não se expõem mais a pensamentos diferentes dos da bolha social em que elas se encontram. E isso produz um enfraquecimento da capacidade das pessoas de refletirem, de pensarem, de se posicionar de maneira madura. E eles introduzem nesse livro aqui o conceito, na verdade eles usam um conceito que existia, que é o de antifrágil. Então eles dizem assim, tem alguns sistemas que tem algumas coisas que são frágeis, por exemplo, um copo de cristal, por exemplo, é frágil, né? Se eu deixar ele cair, ele quebra. Se eu pegar, por exemplo, um copo de aço, né? Uma xícara de aço, ela é resistente. Mas a resistência desse metal não aumenta se eu submeter ele a muitas adversidades. E então ele é resistente. Tem o frágil resistente, mas tem alguns sistemas que se tornam resistentes apenas à medida em que eles enfrentam adversidades. É o caso, por exemplo, do nosso sistema imunológico. O sistema imunológico humano se fortalece quando a gente convive assim com bactérias, com vírus, né? Ele vai aprendendo, o sistema imunológico vai aprendendo a reagir àquilo. Então, se tu tem uma pessoa, por exemplo, que é criada num ambiente ultra higienizado a vida inteira e depois se expõe a um ambiente um pouco menos higienizado, ela vai quando acontecer essa exposição, ela não vai estar preparada, né? Ela vai estar frágil. Então, porque ela não desenvolveu quando criança as resistências aos diversos tipos assim de doenças e perigos. E a mesma coisa acontece com a mente humana. Né? A mente humana precisa se expor constantemente a opiniões contrárias, ele acha. Então é muito importante que as pessoas tenham a oportunidade na infância, na adolescência, na juventude, de dialogarem, de se defrontarem com pessoas que pensam de maneiras assim diferentes. E as redes sociais praticamente excluem essa possibilidade, porque as pessoas que pensam de maneira contrária são rotuladas como ignorantes, ou burras, ou idiotas. Então, a rigor, ninguém escuta o que elas estão dizendo. Né? As pessoas escutam só as pessoas que pertencem à sua bolha social. Então, o efeito disso é uma espécie de infantilização da mentalidade das pessoas. Né? Então, o debate público contemporâneo é um debate muito, muito assim, infantilizado. E isso é em parte produto das dinâmicas das redes sociais. Então ele é uma pessoa muito, muito crítica assim, da influência das redes sociais, tanto na saúde mental dos jovens, quanto para a saúde institucional da sociedade. Então tá, nós continuamos amanhã falando sobre essas coisas e também sobre o livro o próximo livro, que é o do George Lakoff, Metáforas da Vida Cotidiana.